Bem, pessoal, meu nome é Marcos Andretti Nascimento Alencar, eu sou aluno do curso de Medicina da Faculdade de Medicina Estácio FMJ e tenho como orientador o professor Herbert Lima Mendes. Vamos falar agora um pouco sobre sobrecargas atriais. Vale ressaltar que essa aula, esse material é de caráter educacional e informativo, destinado a médicos e estudantes de medicina. Aqui nessa figura observamos um corte coronal de um coração e observamos aqui na parte superior os atos, o átrio direito e o átrio esquerdo, que nós vamos falar mais detalhadamente adiante. Aqui é uma representação de um eletrocardiograma, observamos o complexo PQRS e identificamos que nessa primeira porção aqui da onda P é que a parte principal que nós vamos destinar o nosso estudo agora. É onde identificamos principalmente as sobrecargas atriais. Esse complexo QRS vamos abordar em outra aula. Para entendermos um pouco os elétrons que vamos ver adiante, temos que ter uma noção de como é a arquitetura do elétron. Sabemos que 5 quadradões grandes equivalem a 1 segundo, e cada quadradão grande é composto de um quadradinho pequeno, e cada quadradinho pequeno, no caso, vai ter 40 milissegundos. Já em relação à altura e amplitude, observamos que 2 quadradões grandes equivalem a 1 milivolt. Vamos falar um pouco sobre a onda P. A onda P representa a despolarização atrial. Já a repolarização atrial cai dentro do complexo QRS e não podemos observar pela grande diferença de potencial de um para o outro. A onda P sinusal é positiva em D1, D2, D3, AVF e AVL e bifásica em V1. Uma dilatação no átrio pode ser representada pela hipertrofia atrial. Com isso, observamos a amplitude alterada da onda P no complexo QRS. A onda P atrial, a sobrecarga atrial direita, no caso, também pode ser chamada P pulmonale. A sobrecarga atrial esquerda, também conhecida como P mitrale, e temos também a sobrecarga biatrial, que vamos ver na sequência. Aqui observamos uma figura, um esquema que mostra a formação da onda P, que no caso é a união da despolarização do átrio direito, como observamos aqui, e do átrio esquerdo. As duas ondas se unem e formam uma onda P só. Do lado, a figura aqui do lado é bem mais evidente, a gente consegue identificar a onda com mais clareza. Já aqui embaixo em V1 podemos ver a onda bifásica sendo positiva, um lado positivo, e na sequência um lado mais negativo. Já nesta visualização de V1, nesse esquema, observamos que de V1 o átrio direito em relação a V1, como podemos observar aqui, a onda se aproxima de V1. Já o átrio esquerdo, no caso, quando ela se aproxima, sabemos que a onda vai ser negativa ou positiva. Se ela se afasta de V1, ela vai ser negativa no eletrocardiograma. No caso, em V1, ela se afasta, então ela vai ter essa depressão que mostra o padrão negativo. Aqui o esquema mostra os 3 tipos de onda P que podemos observar. O principal normal, que encontramos na maioria dos elétrons, as duas ondas se somam e formam uma onda só. Nesse caso, quando o átrio direito, a despolarização sobrepõe o átrio esquerdo, observamos a grande amplitude do complexo P, sendo superior a 2 quadradinhos e meio, como observamos aqui nessa milimetração. Sobrepõe o átrio esquerdo, ficando ele escondido atrás da onda do átrio direito. Já quando temos uma sobrecarga do átrio esquerdo, observamos as 2 corcovas. No caso, a onda P não vai crescer em amplitude, mas cresce em tamanho. Temos as 2 corcovas.
A sobrecarga atrial direita, temos a onda P pulmonar, é ocasionada principalmente por cardiopatias congênitas, DPOC, hipertensão pulmonar, valvopatias da tricúspide e miocardiopatias. Vamos para um exemplo. Paciente de 66 anos, do sexo masculino, tabagista crônico, portador de DPOC, em uso de oxigenoterapia domiciliar. Apresenta edema em membros inferiores, hepatomegalia e urgência jugular. Qual a hipótese diagnóstica? Vamos dar uma olhadinha no eletro. Observamos aqui o eletro, uma onda P, bem com amplitude maior do que 2,5. Observamos aqui um quadradão, ele está maior do que 2,5, ou seja, mais da metade de um quadradão. Nessa situação aqui, como vocês podem ver nessa figurinha, temos a onda P pulmonar. Então isso significa sobrecarga atrial direita. Já na sobrecarga atrial esquerda, temos a onda P mitral, né? Principais causas são hipertensão arterial sistêmica, valvopatias como estenose mitral, miocardiopatias e cardiopatias congênitas. Vamos para o exemplo. Paciente de 52 anos, sexo feminino, portador de hipertensão e miocardiopatia chagásica, em acompanhamento irregular, apresentando dispneus moderados e esforços. Ao exame físico, presença de sopro holosistólico em foco mitral, 3 em 6 cruzes, com irradiação para a região axilar. PA 150 por 90 mm de mercúrio e frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto. Vamos dar uma olhadinha agora no eletro. Aqui podemos ver de cara as duas corcovas na onda P e ver que ela está bem alongada em relação às outras. Já em V1, observamos o padrão, né, invertido, com a porção negativa com área interna superior a um quadradinho. Isso significa índice de Morris positivo, que traduz uma sobrecarga atrial esquerda. Aqui a setinha apontando as duas corcovas, e aqui a sobrecarga biatrial direita e esquerda ocorre mais em valvopatias e cardiopatias congênitas. Mais um exemplo. Paciente de 27 anos, portador de febre reumática, com queixa de dispneus moderados e esforços. Ao exame físico, com presença de hiperfonese B1, ruflado diastólico em foco mitral, decúbito lateral esquerdo, estalido de abertura mitral, protodiastólica. Vamos dar uma olhadinha no eletro. Aqui temos as duas situações, né? Padrão em V1 bem negativo e onda P aqui em B2 com mais do que 2 quadradinhos e meio, como observado aqui nas figurinhas. Bem, pessoal, agora encerramos a parte de sobrecarga atrial e numa próxima aula vamos falar sobre sobrecarga ventricular. Muito obrigado.